E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo agora vamos estar vendo aí o que o Craque Milho e o pessoal do Mesa Redonda falaram sobre a vitória do São Paulo ontem contra o Santos. O Tricolor jogou, venceu 2-0, um ótimo jogo do São Paulo. Eu vou estar trazendo tudo pra vocês aqui. Antes de mais nada, já sabe, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal, claro, todos os dias pra vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto aí no final, tu sabe, eu volto, trago a minha análise, a gente vai falar muito dessa grande vitória do São Paulo ontem, desse respiro, dessa nova fase do Tricolor. Créditos e direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. São Paulo estava numa situação complicadíssima, a semana passada, né, a gente dizia, Miller, que se você foi taxativo, o jogo é o jogo contra o Santos, no Paulista, precisa ganhar o jogo contra o Santos, ganhou, fez por merecer, porque o São Paulo ganhou, Miller? Do jogo, jogou mais que o Santos. O time do Santos é um time fraco. O time do Santos não tem organização tática nenhuma. O São Paulo, desde quando começou o jogo, mereceu a vitória e buscou a vitória por isso. O Santos teve uma ou duas chances, olhe lá. Eu acho que ontem o São Paulo poderia ter feito mais gols. Acho que o Santos, não só no Paulista, hein? Está começando a temporada agora. Claro que ontem era um jogo que quem ganhasse dava uma arrancada, ó. Uma pequena arrancada, né? Porque o São Paulo continua em sétimo lugar ainda. Agora o Santos está correndo risco, até porque não tem muita qualidade. Então acho que ontem a vitória do São Paulo é incontestável. Acho que o Marco Antônio ontem fez uma partida muito boa. Mais uma vez, né? Mais uma vez, ele jogou muita bola, organizou o meio-campo de São Paulo e o São Paulo mereceu a vitória. Daquela época até os tempos de hoje, mas acho que é com tristeza que a gente vê o Santos está brigando sempre na parte baixa da tabela. Como é que você avalia essa situação? E o Santos está difícil de engrenar no Paulista, fica na dependência da volta ou não do Neymar. Eu espero que o Neymar volte o mais rápido possível, porque ele faz a diferença dentro do time do Santos. Guilherme foi embora, que era um dos principais atletas do Santos, e o Santos perdeu muita força. O Santos, ele entra em campo, ele não entra confiante, ele entra desconfiado para ver o que vai acontecer. Vitória do São Paulo, justíssima. O Miller esqueceu de citar um outro jogador que é importantíssimo nesse time do São Paulo, Luciano. É o cara que mexe com o time todo e faz o time ficar pilhado. Luciano. Apita o jogo, né? Tudo. Tudo. Mas era o clássico da batata quente, né, Miller? Porque era um tentando jogar para o outro, a situação pior aí, o Santos que vinha brigando contra o rebaixamento no ano passado pelo Brasileiro, e o São Paulo agora ali próximo da zona de rebaixamento. Então, como o São Paulo conseguiu a vitória, né, ele joga o Santos agora para uma situação mais complicada que a dele. Mas eu concordo com o Miller. Mesmo antes da expulsão do Gabriel Menino, o São Paulo já estava melhor, já estava pressionando, Sim, sufocando ali o Santos, né? E depois da expulsão do Gabriel Menino, então, foi que, de fato, o Santos quase não conseguiu fazer mais nada no jogo e o São Paulo foi superior. Só que o Menino, a gente tem que falar da expulsão, porque parece, Garrafa, que ele era o único que ele estava realmente se importando com o que estava acontecendo em campo, porque o São Paulo estava pressionando tanto e o Santos entrando na roda, e os caras parece que, sabe, olhavam e estava tudo normal. E o menino, sim, ele estava revoltado, tanto que deu para ver que ele ia ser expulso. E acabou comprometendo o trabalho do Vojvoda. Agora, mas tem um detalhe, Garrafa, o Vojvoda, lembra que a gente falava aqui? Quero ver ele em São Paulo, num time grande. Pra mim, ele tá deixando a desejar. Taticamente, o time do Santos, fraco. Não vi. Olha, a tal da ideia de jogo, o Santos ontem não tinha ideia e tão pouco jogo. Então, acho que o Vojvoda, o trabalhinho dele tá bem furraquinha mesmo. Vamos ver os lances, os dois cartões que geraram a expulsão do Gabriel Menino. Você tem o primeiro lance pra gente? Vamos ver o primeiro lance do Gabriel Menino e depois a expulsão que originou, e aí teve toda aquela confusão sobre a arbitragem. Ó. Esse aí é cartão. Esse é o amarelo que ele tomou. Esse amarelo ridículo, né? Primeiro amarelo, certo? Porque ele tomou amarelo por chutar a bola em cima do jogador já caído. Uma atitude destemperada absurda. Ele já estava... Ali deu para ver que ele ia ser expulso. Se ele continuasse em campo e ninguém puxasse a orelha... Ele já estava bem fora de controle. Fazer isso com um colega de profissão. E aí já sabe que tem Aí já sabe que tem o amarelo, e o que ele faz na sequência? Vamos ver o lance? Aí já foi. Olha lá. Vamos ver o lance. Um carrinho absurdo também. Marcos Antônio.
Olha o carrinho dele, ó. No É pra tornozelo. ser expulso mesmo. Mas ele É, tá- não tem como reclamar. Parece- É jogada de juvenil, né? A impressão que dá que ele tava com dor de barriga querendo ir no banheiro e quis dar um jeito de ir mais cedo pro vestiário. Só pode ser, cara. Falta de comprometimento com Falta os companheiros. total. Irresponsável. Ele tomou, acho que o primeiro aos 16 e o outro aos 36, O Gabriel 38. Menino foi irresponsável e responsável direto pela derrota do Santos. É difícil e é quase que impossível, até porque o mundo está dessa forma, a gente está falando das coisas e não estarmos ligados à tecnologia, às redes sociais, o que está acontecendo. E viralizou, claro. Bom, eu com os meus 35 anos de carreira atrás do gol, vi demais o comportamento de arbitragem de jogadores no passado, com o Paulo Eu também. Deli Campo, o Miller. O Zenon, não cheguei a pegar, ainda fiz alguma coisa com o Zenon e tal. Hoje os tempos são outros. E os jogadores se rebelaram contra o árbitro, né? Tanto de São Paulo e de Santos, porque o árbitro teria xingado o jogador. Eu sou de uma época que o Godoy, o Godoy é nosso amigo, irmão, parceiro. Godoy em todas as suas redes sociais conta as suas histórias, né? O que ele fazia, o que os jogadores também faziam com ele e tal. É normal? Não é normal? Ou nos tempos modernos não vale mais isso? Estão querendo também deixar o futebol muito engessado? O que vocês Garrafa, pensam sobre só o um tema? testemunho antes dos jogadores. Eu deixei de ser repórter de campo faz 10 anos, 10 para 11 anos, de ficar atrás do gol como você. Nós, por 2 décadas pelo menos, convivemos juntos, ou quase 2 décadas, convivemos juntos atrás dos gols. O que eu ouvia dentro de campo, nessa relação entre jogadores, adversários e até do próprio time e com o árbitro, cara, era um negócio 1 milhão de vezes mais ofensivo do que isso. Um VTNC que todo mundo tá falando, olha, ele mandou você, ele mandou, não pode mandar jogador, não pode mandar jogador. Cara, o Gabriel Menino, quando foi expulso, ele olhou pro árbitro e falou, você é um M, deu pra ver também. Cara, então assim, o árbitro é um robô que não tem sentimentos, não é ser humano, e os jogadores podem falar o que eles quiserem, os técnicos falam toda hora, na beira do campo, xingam de todas as palavras os treinadores, xingam os árbitros também, os jogadores em campo, né, mandam para aquele lugar a toda hora, e se o árbitro falou, até acho que ele falou, também. Pô, mas estão criando uma tempestade, estão demonizando o João Vitor Gobi como se ele tivesse feito uma coisa completamente fora do contexto do futebol. Não estou pregando que você ofender alguém é legal, não faça isso que não tem problema. Mas, gente, a proporção que eles estão, os dois times juntos, ao mesmo tempo concordando porque o árbitro mandou um jogador para aquele lugar, cara, não é proporcional na minha... Cara, na minha cabeça isso não entra. Na minha cabeça antes de ouvir os 3 ex-atletas, quero ouvir a Lelê, de uma geração, né, mais jovem que a Sou gente. um pouco mais jovem. Né? Lelê, como é que você avalia isso? Então, mas eu, apesar de ser mais jovem, eu vou um pouquinho junto do Alex nessa pegada aí, porque a gente sabe que o ambiente do futebol, né, ali dentro, seja vestiário ou dentro de campo, acontece esse tipo de coisa, esse tipo de diálogo. Não é uma igreja, né? É um ambiente Como onde disse o Marcelo Guilherme os Henrique. jogadores se xingam também, os próprios atletas, né, ali, vai pra lá, pra aquele lugar, vai, né? O técnico. Então por que o árbitro não pode, sendo que ele normalmente é o maior alvo de todos que estão em campo? Porque o maior desrespeito em campo sempre é com o árbitro. Eles vão pra cima do árbitro. Todo lance que um árbitro apita, cara, gente. no Brasil isso é até chato. Os caras fazem rodinha ao redor do árbitro, ficam xingando. Até quando vai no VAR, né? Então, aí o árbitro não pode reagir. Não, e eles só faltaram parar o jogo por causa disso. Era tipo assim, vamos parar o jogo porque ele falou isso. E me parece que já veio algo né, até cara? premeditado, Garrafa. Porque se vocês olharem um dos primeiros lances do jogo, o Luciano já fala pro árbitro, me respeita, hein? Me respeita. Também já teve uma vitimismo. coisinha Acho que os ali. jogadores já deveriam ter combinado isso antes. Pois Zenon, é. o que você pensa? A Ana Paula também, já participou com a gente do programa, vai dar a opinião dela aí sobre essas polêmicas aí. Quero ouvir o Zenon e o Miller. O tempo tá voando aqui, mas vamos lá. Bom, no meu tempo o árbitro chamava pra briga. Do Cid Vanderlei Bucci. Do Cídio, cara. Ele falava, eu não vou te expulsar. Agora eu vou te pegar lá fora. E tinha mais outra coisa que ele falava. E falava para o adversário, vocês têm 5 minutos para dar pancada nesse cara aqui, que eu não vou dar falta nenhuma. Do Cídio, tá? Então, meu amigo, a conduta, quem tem que se impor é você dentro de campo. A sua conduta, ela é muito importante. Agora,
Vai que esse atleta que foi xingado pelo árbitro tenha xingado o árbitro primeiro. Quem que sabe disso? Entendeu? Então, pode ter sido uma troca aí de xingamento, sem agressão. O Miller, antes da Ana Paula, quero a sua opinião também sobre as polêmicas. Olha, pro próximo jogo, eu vou mandar ofício, um protocolo para a CBF. Nos próximos jogos, um pastor apitar o jogo, um padre, né? Um bispo, Eu tô falando que um reverendo. Exato. Pô, pelo amor de Deus, para com isso. Como disse a Letícia, como disse o Xará. Peraí, o árbitro não pode ter reação, não? É uma linguagem normal no futebol, como disse a Letícia, no vestiário, na concentração, no campo, então nem se fala. Então, o jogador, esse jogadorzinho de hoje em dia, pelo amor de Deus, tem que entrar com um lenço dentro de campo. Vamos O ouvir pessoal já reclamou do Diniz falando com o próprio jogador do time. É uma frescurada da Vamos ouvir. Ela é especialista. O lado da arbitragem, Ana Paula está de volta com a gente. Diz aí, Ana Paula. O Santos versus São Paulo, apitado pelo árbitro João Vitor Gobi, que é acusado de ter ofendido o jogador Lira do Santos. Durante a transmissão, me parece que algo aconteceu, porque jogadores da equipe do São Paulo, como do Santos, partiram para cima dele. O que cabe agora à Federação Paulista e à Comissão de Arbitragem fazer? Verificar as imagens, até porque é um jogo com o uso da ferramenta VAR, e todo jogo ele é ouvido. Então, pegar esse corte, analisar de fato se houve uma ofensa, se houve, penalizar o árbitro, se não houve, aí sim ter uma medida administrativa em relação à equipe do São Paulo e à equipe do Santos nesse caso. Agora, uma atenção, este árbitro, João Vitor Gobi, já apitou o 3º clássico consecutivo. Há uma exposição desnecessária por parte da gestão da Federação Paulista. Legal, Ana, obrigado. E você em casa, tire a sua... Meus amigos, o São Paulo jogou e venceu o Santos ontem com, mais uma vez, o sistema de 3 zagueiros. E temos que aprender a diferenciar, eu até disse isso, temos que diferenciar o jogo contra o Flamengo do jogo de ontem. O jogo contra o Flamengo era um jogo que o São Paulo estava extremamente pressionado, era um jogo onde, notoriamente, o time do Flamengo, tecnicamente, é um time melhor que o do São Paulo. E o São Paulo jogou de uma maneira extremamente inteligente e tática. Vamos segurar o Flamengo, cansar eles e vencer na hora certa. A estratégia do São Paulo deu extremamente certo. O Flamengo teve pouquíssimas oportunidades contra o São Paulo. O jogo de ontem era diferente. O time do Santos é um time, ao meu ver, abaixo do time do São Paulo. E eu disse aqui, no jogo contra o Flamengo, eu falei que vai ter jogos que o São Paulo tem que reconhecer que é inferior e vai ter que jogar da forma que jogou, mas vai ter jogos que o São Paulo vai ter que jogar de peito aberto, vai ter que ir pra cima, vai ter que tentar se impor. O jogo de ontem era um jogo desse. Um jogo onde o São Paulo tinha que se impor, um jogo onde o São Paulo tinha que propor o jogo. O São Paulo precisava também, obviamente, do resultado. Então era meio que obrigação do São Paulo sair pro jogo e fazer o que estava fazendo. E eu vou falar a verdade para vocês. Com 15 minutos de jogo, 15 minutos, eu já estava pensando comigo mesmo. O São Paulo não perde esse jogo. Porque estava muito claro que a postura dos atletas estava diferente. O jogo estava mais agressivo. O São Paulo estava ganhando todas as primeiras bolas, segundas bolas. E o time do Santos é um time extremamente fraco. O time do Santos só tem o Neymar. E malemar o Neymar. É um time... E o goleiro deles, que é um goleiro excepcional. Tava claro e notório que o São Paulo ia vencer o jogo. E aí você tem destaques individuais. O trio de zaga, o Arboleda mais uma vez jogando bem. O Mike mais uma vez fazendo uma partida bem segura e jogando bem. O Marcos Antônio e o Danielzinho. Cada dia que passa esses caras se entrosam mais. Cada dia que passa esses caras ganham mais... Eles ajudam demais. Cara, olha os gols do São Paulo. Olha os gols do São Paulo. Olha as jogadas do São Paulo. Todas as jogadas, todos os gols, tudo sempre passa pelo pé do Danielzinho e do Marcos Antônio. E eu disse isso aqui e volto a repetir. O meu time ideal,
É o time com 3 zagueiros, Marcos Antônio e Danielzinho, o Lucas de 10, Luciano e Caleri. Esse é o meu time ideal. Quando, e eu espero que isso aconteça, o Lucas estiver no ápice da forma física, ou pelo menos bem da forma física, para você sacar o Bobadilha, porque o que acontece? Hoje você joga com Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilha. Marcos Antônio e Danielzinho, os caras têm a saída de bola, passes excepcionais. O Bobadilha, ele é o patinho feio da história, ele é o cara que tende a marcar e ele nem marca tão bem quanto o Pablo Maia, por exemplo. É o cara que é mais o primeiro volante. Mas o jogo contra o Flamengo, ele quase entregou a paçoca 3 vezes. O jogo contra o Palmeiras, ele entregou a passada. O Bobadilha é o cara do toque para trás, é o volante do toque para trás. Marcos Antônio e Danielzinho se recusam a dar passe para trás. É sempre o passe buscando o passe progressivo, passe para frente. Então eu acho que quando o Lucas estiver bem fisicamente, ou o São Paulo contratar um meia, esse time tende a ter Marcos Antônio, Danielzinho, o Bobadilha no banco e um 10. Porque imaginem comigo, mas você vai jogar sem primeiro volante? Cara, se você tem Marcos Antônio e Danielzinho ali como volantes, a linha de 3 zagueiros e Enzo Dias e Mike, você tá tranquilo. Você tá tranquilo. Você não precisa ter um pitbull, você não precisa ter um cão de guarda ali. Você tá jogando num sistema com a linha de 5. Jogando com o sistema com a linha de 5. Você povoa o meio, você pode falar, o Crespo pode optar por não fazer pressão alta, fazer a pressão individual, mas não necessariamente fazer a pressão alta, marcar lá em cima, deixa os zagueiros saírem jogando, até dar o gatilho de marcação. Isso acontece várias vezes, vários times têm isso, né? Deixa o zagueiro com o pior passe sair jogando, quando a bola chegar nele, você pressiona. Dá pra fazer isso. E aí você tem um 10 ali, você tem um cara que vai, porque é simples, eu sempre disse isso, o Marcos Antônio. Quando ele tá no time e não tinha o Danielzinho, e a gente não tinha 10, não tinha ninguém pra jogar ali na frente, o que acontecia? O Marcos Antônio ficava à frente dos volantes. A bola não chegava nele, porque ele é o cara da saída de bola. Quando o Marcos Antônio recuava para fazer a saída de bola, não tinha ninguém na frente com capacidade de dar prosseguimento ao jogo. Hoje, você tem o Danielzinho que faz essa bola chegar com qualidade no Marcos Antônio, e o Marcos Antônio distribui o jogo da maneira que ele mais sabe. Você pode olhar a jogada do lance do Tapia, que o Tapia quase faz o gol pela direita, lançamento do Marcos Antônio, lançamento pro gol do Luciano, Marcos Antônio. Cara, tudo passa e gera. A jogada de contra-ataque que o Tapia bate de esquerda, cruzado, passa do Marcos Antônio. Tudo passa pelo Marcos Antônio, que é atualmente o melhor jogador do São Paulo. Mas o Luciano vem fazendo gol. O Luciano tá numa fase excelente. Tá jogando na posição que eu adoro o Luciano, segundo atacante. Top. Mas se você tira o Luciano e coloca outro cara ali, provavelmente vai fazer o gol. Coloca um outro cara ali para fazer aquela função, provavelmente vai fazer o gol. Mas se você tira o Marcos Antônio do time, você acaba e destrói com o time do São Paulo. O Marcos Antônio, ele é simplesmente insubstituível no time do São Paulo. Não tem ninguém que tenha a mínima capacidade de fazer o que o Marcos Antônio faz. Então ele é um pilar fundamental desse time do São Paulo. E aí você tem o Danielzinho jogando bem, o Luciano em ótima fase, o Caleri que tá entrando e tá entrando bem, né? O Tapia que, é esforçado. O Tapia é esforçado. Não dá pra negar que o Tapia é um cara esforçado. É brilhante? Não é brilhante. Mas é um cara extremamente esforçado e as coisas funcionam pra ele. As coisas acabam dando certo. De tanto que ele é esforçado, de tanto que ele briga e luta, as coisas dão certo pra ele. Então, esse time do São Paulo cara, é igual eu sempre disse, que é meu inscrito aqui mais antigo, sabe? Tem muita gente que diz que o Crespo é um técnico fraco, blá, blá, blá. Eu não acho o Crespo um técnico fraco. Eu acho que esse sistema que ele mudou para 4, jogar com linha de 4, foi muito por pressão e também porque você não tinha os jogadores ideais à disposição. Hoje, o Crespo tem time para jogar de qualquer maneira. Jogadores, peças, isso que eu tô falando. Vai dar certo ou vai dar errado? A gente não sabe. Mas se ele quiser jogar com 3 zagueiros, ele consegue jogar com 3 zagueiros porque tem Danielzinho, Marcos Antônio e mais um. Se ele quiser jogar no 4-3-3 com 2 pontas, apesar do Ferreirinha não estar em boa fase, ele tem o Ferreirinha de um lado e o Luca do outro, pode funcionar, né?
O único, se ele quiser jogar no 4-4-2, como jogou contra o Corinthians, com 3 volantes, o Lucas de 10, Luciano e Caleri na frente. Pode jogar assim também futuramente. O único modelo que o São Paulo ainda não consegue jogar é no 4-4-2 do Rogério Ceni. Aquele 4-4-2 com 2 volantes e 2 meias, um meia direita e um meia esquerda. Porque o São Paulo não tem meias. Mas outras maneiras ele consegue jogar e isso é importantíssimo. Você ter peças para mudar o esquema. Eu não acho o Crespo um técnico fraco, não acho o Crespo um técnico limitado, ele só precisa de peças. O Rafinha chegando lá também ajudou bastante e resta a nós esperar o que o destino reserva para o nosso querido tricolor. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu!